Eu oro para que você tenha um dia maravilhoso hoje. Eu oro ao Senhor para que a sua presença esteja com você. Pelos seus pedidos de oração, para que todos sejam atendidos no nome de Jesus. Seja abençoado. Eu quero ministrar hoje por parte de um voto. Espero que você assista o programa hoje, sabendo que o Senhor é o segredo da sua vitória. Eu quero falar do poder dele, porque algo aconteceu comigo, a qual devo agradecer a Deus, agradecer por você estar comigo, meu parceiro maravilhoso, no nosso ministério por muitos anos. Que o Senhor certamente o abençoe em todas as áreas. Recentemente eu estava no hospital e muitos de vocês provavelmente sabem que eu estava, mas Deus me curou, estou bem, estou de volta, eu adoro isso. Fiz ao Senhor um voto que viu os resultados imediatos. Você sabe que a Bíblia diz no Salmo 41 que bem-aventurado o homem quem considera o pobre. Então dá 7 promessas. Na verdade eu gosto de ler para você essas promessas são de cura para o seu corpo. E o Senhor sabe que se você não está se sentindo bem ou se sentindo sozinho, né, Deus pode fazer algo para você. Abra a Bíblia e leia as Escrituras, né, são incríveis. E Deus usa isso para a sua glória. Eu amo isso. Bem-aventurado aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará na hora da angústia. Essa é a primeira promessa. O Senhor preservará. Segunda promessa. O Senhor o manterá vivo. Terceira promessa. Ele será abençoado sobre a terra. Quarta. Você não entregará à vontade de seus inimigos. Quinta promessa. O Senhor o fortalecerá na cama. Número 6. Você fará tudo melhor. Sétima. Então olhei e disse, querido Deus, coloque isso no meu coração para dar apoio aos órfãos. Né? Muitas crianças que apoiamos como ministério, órfãos, eu disse, ok, Senhor. E eu levei 25 crianças de algum lugar do mundo que estavam desesperadamente precisadas e os apoiei. E liguei para uma pessoa no ministério lá fora e disse, nós precisamos ajudar essas crianças. E ele sabia do Ministério Batista do Sul, chamado Compassion, né, Compaixão, e eu mandei o dinheiro com eles com sabedoria, $1.000 por mês, né, e consegui muitos filhos espirituais. Então as coisas começaram a mudar para mim. Minha saúde começou a voltar, minha força começou a voltar. Então, queridos, essas promessas são reais. Então você precisa saber o poder do voto. Né? Eu quero contar para vocês aqui de antes de eu nascer, minha mãe teve uma irmã primeiro. E nós morávamos numa parte do mundo onde ter uma menina primeiro, as pessoas perseguem você. A família do meu pai não era, né, para ser tão perseguida, mas foi. Então, quando eu nasci, né, eu fui surpreendido, né, pelo resultado do voto da minha mãe naquela época. Né, eu comecei a olhar para o que a Bíblia diz sobre isso e fiquei espantado. Você sabe, Ana fez um voto, lembre-se bem, vamos voltar na verdade e falar sobre Jacó primeiro, em Gênesis 28, 20. Jacó fez um voto a Deus e ele disse, Senhor, se você me aceitar, ele estava a caminho da casa de seu tio. Saindo ele disse, se você ficar comigo, me trazer de volta, eu te darei 10% de tudo que eu tiver. E surpreendentemente, em Gênesis 31, 13, Deus se lembrou daquele voto. Você sabe, quando a gente faz um voto a Deus, Deus realmente se lembra. A gente pode esquecer, mas Deus nunca esquece das coisas. E eu quero ler a palavra do Senhor para você, porque eu acho que isso é tão poderoso. E a propósito, em Gênesis 28, versículo 20, deixe-me ler isso também em Jacó, quando ele fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo e me guardar neste caminho que eu vou, e me der pão para comer, né, e vestimenta para vestir, para que eu volte em paz à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e essa pedra que eu pus como coluna será a casa de meu Deus, e de tudo que eu
receber, eu certamente lhe darei 10%. Então o seu voto fez com que Deus cuidasse dele, né, tremendamente, e ele deu 10% de tudo. E Deus lembrou-se desse voto. Em Gênesis 31, versículo 13, diz: eu sou o Deus de Betel, e vi a coluna que você fez e o voto. Então Deus diz: tudo bem, eu sou o Deus que você prometeu. Quando estávamos em Israel, você sabe, no Oriente isso acontece muito. Meu pai trabalhou para o governo, eles não queriam nos deixar sair de Israel por causa das coisas que ele sabia. E isso foi em 1968. E eu tinha 14 anos ou algo assim. E eu orei e disse ao Senhor: agora lembre-se que eu não era salvo, mas eu era um cristão. Eu ia para a igreja ortodoxa. Eu era um coroinha. E eu disse: Senhor, se você nos tirar de Israel, eu vou te dar um grande, você sabe, um recipiente de óleo grande. E eu esqueci sobre o juramento, sobre o voto. Eu realmente me esqueci. Nos mudamos para o Canadá. Moramos em Toronto cerca de 1 ano depois. Eu ouvi a voz dizer para mim: onde está o óleo que você me prometeu? E isso me chocou. Eu realmente esqueci sobre o voto que eu fiz a Deus em Israel. Mas Deus nunca esqueceu do voto. E foi isso que ele disse a Jacó. Ele disse: eu sou o Deus que você prometeu. Em Samuel diz muito claramente sobre Ana. E eu sei que você conhece essa passagem incrível. Quando ela veio ao sumo sacerdote e ele pensou que ela estava bêbada. E diz ela, eu fiz um voto e disse: ó Senhor dos Exércitos, se você realmente olhar para a aflição da tua serva e lembrar-te de mim, não te esquecertes de mim, eu lhe darei um filho varão e te entregarei ao Senhor todos os dias de sua vida. E lá estava o profeta Samuel e Deus cumpriu. E ela teve um bebê. Samuel, a Bíblia fala sobre que Absalão também fez um voto, mas o quebrou. E é por isso que ele morreu. Samuel 15, versículo 7 e 8 fala sobre o filho de Davi, Absalão, que não foi muito esperto e não cumpriu a sua promessa a Deus. No versículo 7 diz que aconteceu depois de 40 anos que Absalão disse ao rei: eu te rogo que deixe e vai, pague o meu voto que eu fiz ao Senhor em Hebrom para o teu servo. Eu servirei ao Senhor. Tá, ele fez um voto ao Senhor, mas o resultado foi sua morte no capítulo 30. E você sabe que é uma longa história lá, uma longa porção. Você faz um voto, você vai chamar a atenção de Deus, mas tenha cuidado para cumprir, porque se você não cumprir, você vai ficar em apuros. O rabiaço rabacamanas. De fato, isso vai ajudar você. Você vai ter a chance de ler as Escrituras. Eu vou ler para você bem rápido aqui. Você sabe que eu adoro fazer isso nos programas e conversar com você cara a cara. Em Números 32 diz assim: o homem que jurar ao Senhor ou jurar amarrar sua alma com um vínculo, um voto, ele não vai quebrar sua palavra. Ele vai fazer de acordo com tudo o que sair da sua boca. Uau! No Salmo 50, há uma declaração poderosa feita aqui nos Salmos. E isso é tudo sobre a unção que Davi escreve nesse versículo 14 e 15. Diz: oferta a Deus ação de graças e pague seus votos ao Altíssimo. E então diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e você me glorificará. Uau, pense nisso se você tiver com problemas. Tudo que você tem que fazer é um voto a Deus. Ele vai te tirar desse problema, que aconteceu de novo na Bíblia. E Davi lembra ao Senhor no Salmo 66, 13 e 14, diz que eu entrarei na casa com os holocaustos
Eu te pagarei os meus votos que os meus lábios proferiram. Minha boca falou quando eu estava em apuros. Ok, ouça agora. Quando fiz esse voto a Deus, quando eu estava em apuros, qual era o voto que eu vou dar em oferta? E diz que eu entrarei na tua casa com os holocaustos nas minhas mãos. Pagarei os meus votos que os meus lábios proferiram. A minha boca falou quando eu estiver em problemas, em apuros. Oferecerei holocaustos de animais cevados com incenso, de carneiros oferecerei novilhos com cabras, para que ele tenha feito de Deus um pai e lhe daria um presente de sacrifício, animais para serem oferecidos no altar. Se você... Deus faz exatamente isso, queridos. A Bíblia está cheia do que acontece quando fazemos votos. E a única razão que eu estou compartilhando isso com vocês é que eu estive no hospital recentemente. Eu recebi um relatório sobre meu coração, tá? De que estou saudável novamente, mas eu fiz um voto enquanto eu estava no hospital. Eu disse: se você me curar, eu vou sustentar 25 órfãos. E poucos dias meu coração foi curado. Meus pulmões estavam cheios de fluidos. E agora eles estão todos limpos. Os médicos fizeram o seu trabalho. E eles sempre fazem, mas Deus é o curador. No Salmo 116, versículo 14, diz isso: eu vou pagar os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todas as pessoas. E se repete no versículo 18, novamente a mesma coisa: eu vou pagar os meus votos ao Senhor, na presença do seu povo. Eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei o que você está enfrentando, mas ore sobre isso. Você sabe que o Senhor está profundamente comovido para as promessas quando você quer ajudar os necessitados, as crianças lá fora, os órfãos. Salmo 65, versículo 1, louvor, espera por você, ó Deus, em Sião, a ti o voto será realizado. Sem uma oração mais profunda, a Bíblia fala sobre isso. Finalmente, o Salmo 76, versículo 11, nós temos um comando, um mandamento do Espírito Santo, que diz: vai e paga ao Senhor o teu Deus, que todos os que estão ao redor dele tragam à sua presença o que devem. Assim temos um comando, um mandamento nas Escrituras. Isso diz que Deus quer que você faça um voto, mas certifique-se de pagar. E quando você fizer, isso diz que ele cortará o espírito dos príncipes. Uau! Em outras palavras, Deus derrotará aqueles espíritos demoníacos, de principados, queridos, não de príncipes, principados, tá? Que estão atacando a sua vida. Ok, podemos pagar por isso. Nada a ver com oferendas, nada disso tem a ver com uma promessa. A Bíblia deixa bem claro. Você sabe que eu te contei minha história. Minha mãe fez um voto a Deus e ela disse: Senhor, se você me der um filho, eu vou devolvê-lo. E aqui eu estou. Quando estávamos em Israel, ela fez um voto de nos tirar de Israel e lhe deu um óleo. E um ano depois ele me diz: onde está o óleo que você me prometeu? Jacó fez promessas diante de Deus, pedindo para ele trazer ele seguro para casa, dizendo que vai dar 10% no capítulo 31. E o Senhor diz que eu sou o Deus de Betel, o Deus que deu a terra a você através... Eu sou Deus que fez o voto, que Ana fez o voto comigo e diz que devolveria o filho para mim pelo resto da vida. Lá vem Samuel. Davi fez um voto no Salmo 50 e no Salmo 65 ele fala sobre isso. Nos Salmos ele diz quanto ele estava em problema quando você ouviu meu voto, ele me libertou da minha enfermidade. Qual é o que você tem enfrentado de problemas? Eu quero que você hoje pense em fazer um voto a Deus e então mantenha a promessa e observe o que Deus fará com você. Deus mostrará a tremenda força liberada. Isso eu não entendo completamente,
que você não use, se está na Bíblia, se você está enfrentando alguma dificuldade. Você tem que usar esse voto para o seu benefício. Deus está esperando que você faça, Deus quer mostrar o seu poder. No meu caso, eu disse ao Senhor, eu vou ajudar os pobres. E se você me tirar disso e me curar, eu estou fazendo isso agora, através do ministério chamado Compaixão. Eu quero orar com você, eu quero orar para o Senhor te libertar de qualquer escravidão que você tenha passado. Eu vou orar pela sua cura. Então eu vou orar para que Deus fale com você sobre um voto. Precioso Jesus, eu tenho estado na tua presença e colocado essas pessoas na tua presença. Precioso Redentor, fale com essas pessoas. Fale, meu Pai, para que elas venham a receber a cura para suas enfermidades, a resolução dos seus problemas. Papai, que todos concordem, meu Deus, para que a cura flua no nome de Jesus, para que as resoluções chegam em nome de Jesus, para a tua glória e 1 milhão de graças, Senhor. Amém. Bem-aventurado aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará em tempos de angústia. Isso é o número 1. O Senhor preservará. O Senhor manterá vivo. 3. Ele será abençoado na terra. 4. Você não entregará à vontade de seus inimigos. 5. Você será agora derrotando seus inimigos. O Senhor fortalecerá para que você não defina a cama. 6. Você fará tudo melhor, você terá tudo de melhor e vai ficar livre da doença. 6 e 7. Bem-aventurado aquele que considera que há muitos pobres por aí, muitos órfãos, e que você venha usar o seu amor para também atender as pessoas. Você semear uma semente na obra do Senhor e dizer, Senhor, eu vou te dar tanto se você me tirar desse problema. Nós não pagamos por isso, você não pode comprar um milagre, só o tolo acredita nisso. Mas você pode fazer um voto e vê-lo realizado em nome de Jesus. Faça isso. Shalom, shalom, povo de Deus. Você que quer ser usado na revelação, nas suas pregações, na sua célula, por onde você andar, você que quer receber profecias da parte do Senhor, a Bíblia e os livros de cristãos, na sua soma, trazem para nós muitas dicas, muitos códigos que vão fazer você ser usado em alto nível. E isso que é um segredo para muitos, eles não gostam de comentar. Nós fizemos um estudo com muitos homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas, muito usados em revelação, e nós desenvolvemos um treinamento de revelação e profecia à luz da Bíblia, à luz de livros, à luz desses heróis de Deus que foram muito usados nas suas vidas nessas áreas. Então, quer saber mais? É o único, não tem outro, tá bem? Me chama nesse zap aqui que eu tenho uma surpresa para você. Tchau, tchau.